palavra do Senhor em Marcos. Marcos, versículo 3, capítulo 12. Marcos 3. Vamos passar do 13. Jesus subiu o monte, chamou a quem ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu os 12 homens para ficar com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. Amém? Você sabe por que você está aqui nessa noite? Quem sabe? Porque o Senhor quis que você estivesse aqui, amém? Porque o Senhor, Ele conhece cada coração. E lá na tua casa, Ele te visitou e trouxe você neste lugar aqui hoje, amém? Para quê? Para você agradecer o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos agora e olha ao Senhor. Agradeça por mais esse dia, por essa chuva que caiu, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai Santo, eterno Deus, estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, porque assim o Senhor permitiu. Ó Deus amado, Deus querido, sabemos, Senhor, que o Senhor sonda cada coração. Sabemos que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos escolheu e nos chamou pelo nome. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Jesus, pelo Senhor fazer parte da nossa vida, pelo Senhor ter chamado nós pelo nosso nome, ter nos ungido, separados, Senhor, para sermos filhos do Senhor. Ó Deus amado, sabemos, Senhor, que quando entregamos a nossa vida a Ti, tudo faz diferença, Senhor, porque sabemos que apesar desta vida, nós queremos uma vida eterna contigo, Senhor. Nós queremos morar no céu. Sabemos que lá, Senhor, tem coisas, Senhor, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ó Pai, que o Senhor vai visitar, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos da força do Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é o Deus, Senhor, que nos amou primeiro. É diante da tua presença que estamos nessa noite. Muito obrigado, Jesus, por isso que estamos aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Viemos aqui, neste lugar, para cantar ao Senhor. Você que conhece essa canção, feche seus olhos, entregue o seu melhor nesta noite. Amém? Aleluia.
Senhor. Aleluia. Quero te adorar em espírito e em verdade. O Senhor conhece o verdadeiro adorador. Então que você possa ser um verdadeiro adorador nesta noite. Aleluia. Aleluia. Quero te adorar em espírito e em verdade. Quero ser adorador que o Pai procura. Fui criado para o louvor da glória de Deus. Nasci pra te adorar. Nasci pra te exaltar. Quero te adorar em espírito e em verdade. Quero ser adorador que o Pai procura. Foi criado para o louvor da glória de Deus. Nasci pra te adorar. Nasci pra te exaltar. E como igreja vitoriosa estamos aqui. Te adoramos, pois és digno, és forte, Senhor, és tão santo. O Deus do impossível, quem resolve a minha causa, és santo, Senhor. Te adoramos hoje aqui. Quero te adorar em espírito e em verdade. Quero ser adorador que o Pai procura. Fui criado para o louvor da glória de Deus. Nasci pra te adorar. Nasci pra te exaltar. E como igreja vitoriosa estamos aqui. Te adoramos, pois és digno, és forte, Senhor, és tão santo. O Deus do impossível, que resolve a minha causa, és santo, Senhor. Te adoramos hoje aqui. Te adoramos, pois és digno, és forte, Senhor, és tão santo. O Deus do impossível, que resolve a minha causa, és santo, Senhor. Santo Senhor, Santo Senhor, te adoramos hoje aqui. Aleluia, aleluia, exaltar o Senhor nesta noite. Que o Senhor venha te visitar nesta noite, que venha trazer bênção sobre sua vida, porque nós estamos aqui, Senhor, como facilitadores bênçãos, Senhor. Dobre seus joelhos, peça para Ele, que Ele está disposto a te ouvir e te atender. Amém? Aleluia. Grande Deus, Consolador.
Abacuque. Deixa eu ajudar você. Você pode abrir seu livro aí, sua Bíblia, aí Mateus, para ficar mais fácil. Você vai voltando. Você abre Mateus, você vai volta. Você vai passar por Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Você vai encontrar Abacuque. 1, 2, 3, 4. O quinto livro, antes de Mateus, é Abacuque. Só que o livro de profetas menores, né? Então são poucas páginas. Abacuque, capítulo de número 3 da Palavra de Deus. Pode ser estranho, né? Você vê a criança orando, mas realmente Jesus, não muito depois disso, talvez você veja uma criança pregando e ministrando a palavra, enfim. A palavra de Deus está escrito que se esses não clamarem, as pedras clamarão. Estava conversando com alguém esses dias e o irmão assim, ele cheio de talento, né? Cheio de privilegiado de Deus. Falou assim para ele: Deus gostaria de usar muito você, mas só que se você não se levantar, Deus vai levantar outro, vai fazer coisas maiores do que faria para você. Então eu disse assim para ele: não se coloca na brecha, você vai ficar assim, meu Deus, porque você disse não para ele. Mas Abacuque você encontrou? É difícil encontrar, né? Livro pequeno, profeta menor. Abacuque capítulo 3, verso 19, a princípio nós vamos ler. Onde está escrito assim. Na sua tradução talvez esteja escrito Senhor, Deus, talvez na sua tradução esteja escrito Jeová, enfim. Diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os da corça, ou os dos servos, e me fará andar sobre as minhas alturas, ou sobre os lugares altos. Amém, querido? Até aqui, em nome de Jesus. Vou ler mais uma vez. Vou ler em outra tradução agora. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento ao Senhor, teu Deus, esse Deus que você crê, esse Deus que é todo poderoso. E Ele está aqui nessa noite. Assim está escrito na sua palavra: onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente no meio deles. Nós cremos que o Senhor está aqui. Amém, querido? Feche os teus olhos, mas você pode abrir a tua boca. Você pode dirigir uma oração ao Senhor Deus. Assim como essa oração foi a oração de Abacuque. No momento em que ele se encontrava, ele orou, ele clamou ao Senhor. E você também, querido, no momento em que você se encontra, você pode também clamar ao Senhor teu Deus, para que o Senhor possa estar tratando com a tua vida em nome de Jesus. Deus amado, Pai soberano, nós te glorificamos, Pai Santo, nós te damos graças porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso ajudador, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o único Senhor que nós elegemos como Senhor das nossas vidas, o único qual nós nos prostramos diante da presença dEle e declaramos a Sua soberania, o Teu senhorio. Pai Santo, Tu és tudo em nossa vida, Tu és tudo para nós, Tu és tudo que nós esperamos. O Senhor é a nossa expectativa, a nossa esperança está no Senhor. Pai Santo, nós não andamos, Pai, assim como os que andam pela vista, mas nós andamos, Senhor, pela fé, porque está escrito que o justo viverá pela fé. A fé não é uma coisa palpável, mas a fé no Senhor nosso Deus, um Deus que nós não vemos, mas um Deus que nós cremos que Ele existe, porque é Ele que nos criou, Ele que nos formou e Ele que sustenta as nossas vidas. Pai Santo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu te peço nessa noite, ministra, Deus, as nossas vidas, ministra, Deus, aos nossos corações. Nós, Deus, de nós mesmos não temos nada, Deus, para falar nessa noite, mas nós queremos que o Senhor é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós encontramos. Recebe, Deus, nessa noite a nossa oração, Pai, e fala, Senhor, conosco. Sustenta, Deus, as nossas vidas, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus, nos sustenta, Pai, na Tua presença, Pai. É a minha oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar.
Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Livro do profeta Abacuque. Abacuque foi um contemporâneo de Jeremias, profeta que profetizou nas proximidades, praticamente na mesma época do profeta Jeremias, e passava por dificuldades, assim como também passou o profeta Jeremias, e até mesmo a sua oração foi uma oração bem semelhante à oração do profeta Jeremias. O nome Abacuque, ele significa abraço. E quando nós olhamos para a vida do profeta Abacuque, nós vemos como que alguém que abraçasse uma causa toda, alguém que abraçou uma causa toda e apresentou diante do Senhor, alguém que tomou as dores de um povo que sofria, de um povo que estava passando por perseguição, por dificuldade, por opressão, abraçou e apresentou essa questão diante do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, no começo do livro do profeta Abacuque, amado, ele faz algumas perguntas ao Senhor. Abacuque, no primeiro capítulo, até o capítulo 2 do versículo 20, ele faz algumas perguntas para o Senhor, porque ele não entendia aquilo que Deus estava fazendo. Porque muitas vezes, quando o Senhor ele começa a operar, ele começa a fazer a obra, a pessoa muitas vezes ela não entende. Como foi, por exemplo, o caso de Jó, também não entendeu a respeito do plano e do propósito que Deus estava realizando na vida dele. Por que ele não entendeu? Porque na verdade ele não viu aquilo que aconteceu no mundo espiritual. Ele não viu quando Satanás chegou diante do Senhor e Satanás disse para o Senhor: olha, o teu servo Jó, ele é fiel ao Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele, porque o Senhor faz tudo para ele. Então Deus permitiu que Jó fosse provado e o nome do Senhor com certeza fosse glorificado. Mas a princípio Jó não entendeu. Mas lá no final do capítulo de Jó, número 42, capítulo 42, Jó pôde dizer algo que valeu por todas aquelas provações que ele passou. Ele disse assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com Ele. E isso tudo, querido, vale a pena. Vale a pena Jó ter passado por tudo aquilo que ele passou também aqui, voltando para o livro do profeta Abacuque. E é interessante que quando nós olhamos para o profeta, às vezes nós vemos assim toda a linhagem, toda uma sequência, toda a árvore genealógica da vida do profeta ali, seus familiares, onde ele veio, de que linhagem que ele é. Mas quando olhamos para Abacuque, é alguém assim como que se fosse, talvez você se lembre de Melquisedeque, que está escrito lá no livro de Gênesis. Alguém que simplesmente chega e sai da história. O livro do profeta Abacuque, muitos estudiosos comparam ao profeta como se fosse sem pátria, porque não se sabe muito a respeito do profeta Abacuque. Não se sabe o seu sobrenome, não se fala a respeito dos seus parentes, mas alguém que profetizou é alguém que viveu por volta do ano 600 a.C. E provavelmente o profeta Abacuque está envolvido no ministério, talvez no ministério dos levitas até mesmo. Mas Abacuque, muito pouco se sabe, apenas que ele testemunhou, ele ministrou, ele trouxe a palavra de Deus para um povo em uma época de transição, em uma época em que o Senhor estava tratando ali essa transição do domínio assírio dos caldeus para o domínio babilônico, onde o Senhor deu poder para a Babilônia, deu autoridade. Comentamos há um tempo atrás sobre isso, sobre o rei Nabucodonosor, que foi um rei muito poderoso da Babilônia, onde o Senhor deu poderes para ele, deu autoridade para eles. Então Abacuque, ele viveu uma época em que isso estava em processo de transição. E quando nós olhamos, querido, para a palavra de Deus, quando nós olhamos para aquilo que está escrito, se você, na tua casa, se você puder ler o livro do profeta Abacuque, é um livro maravilhoso, um livro que apresenta muitas questões diante do Senhor, um livro que apresenta muitas perguntas diante do Senhor, talvez perguntas que talvez você gostaria de fazer a Deus. Quando você passa alguns momentos na tua vida, talvez você, quando bate numa porta, por exemplo, a porta não se abre, você talvez questionaria assim ao Senhor: Deus, sou teu filho, sou fiel ao Senhor, busco a tua presença, oro a ti, louvo o teu nome, mas eu bato nessa porta, essa porta não se abre. Por que ela tem se aberto tanto para o ímpio, para aquele que não teme ao Senhor, e para mim, Senhor, eu que busco a tua presença, essa porta não se abre?
Alguém chamado Asaf, salmista também, um dos salmistas, também passou por isso no Salmo de número 73, onde ele fala a respeito da prosperidade dos ímpios e apresenta a dificuldade daqueles que servem ao Senhor. E o Senhor dá a resposta também para Asaf. Mas aqui, querido, Abacuque, em meio a tantas aflições, em meio a tantas amarguras, a tantas dificuldades na sua vida, ele conhece Deus lá no final como um Deus que dá um livramento para o seu povo, como um Deus que estende a tua mão para o seu povo. E no livro do profeta Abacuque é interessante, quando você terminar de ler o livro, até o finalzinho você vê que o Senhor nos chama para que nós venhamos a confiar nele. Às vezes, querido, a pessoa imagina que o confiar no Senhor, o que esperar no Senhor é simplesmente o fato de ter ou o fato de não ter isso, querido. De maneira nenhuma. Quando nós confiamos em alguém, quando nós esperamos de alguém, independente, querido, se vai vir ou não, nós continuamos sempre esperando. Quando nós olhamos a galeria dos heróis da fé, que é um livro que me chamou muita atenção, e um dos livros que eu estou lendo, né? Que o livro dos heróis da fé fala a respeito desse assunto. É interessante que quando nós olhamos a respeito da galeria dos heróis da fé, você pode contemplar isso lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 13, é algo assim maravilhoso. A partir do versículo 12 diz assim: pelo que também de um e esse já amortecido, falando aqui do último herói da fé, daquele que andou pela fé, dos descendentes de Abraão, né? E descenderam tantos, vieram tantos, porque Deus fez uma promessa para Abraão lá em Gênesis capítulo 12, mas ele não viu ali aparentemente com seus olhos, mas Deus tinha uma promessa, e muitos vieram e muitos se tornaram filhos de Abraão através dessa promessa que Deus fez para ele. E aí quando entra no capítulo 3, olha só, quando fala a respeito dos heróis da fé, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas do Senhor. Olha só, heróis da fé, as pessoas que viveram pela fé e mesmo assim não receberam as promessas do Senhor, morreram sem receber. Você pode pensar assim: então de que adianta ter fé? De que adianta morrer crendo? De que adianta crer no Deus que é todo poderoso? Amado, enquanto nós pensamos nas mesquinharias aqui da terra, o Senhor Ele quer mostrar coisas maiores para nós no reino dos céus, mostrar coisas maiores para nós no reino celestial. Ele continua dizendo assim: mas vendo-as de longe, vendo essas promessas de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, uma pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja, eles morreram na fé sim, esperando algo simplesmente aqui nesse mundo, não se envergonharam do Senhor por isso, mas Deus preparou algo maravilhoso. Eu estava lendo esses dias um dos personagens dos heróis da fé, é algo maravilhoso. Eu estava comentando com alguém dias atrás aqui, e a gente se envergonha de nós, eu falo de mim, eu me envergonho quando eu leio o livro dos heróis da fé. Cada vez que eu pego nele, eu começo a analisar a respeito das escrituras. Esses dias eu estava vendo a respeito de um homem que ele estava buscando algo de Deus, mas estava difícil, e ele ia passando próximo de uma floresta, ele, com seu cavalo, ele entrou naquela floresta. A expressão que se usa é que ele entrou ali em batalha com Deus, mas no bom sentido, em oração, em clamor. Ele disse: enquanto eu não receber o que eu vim buscar aqui, eu não saio deste lugar, ainda que seja morto. E ele entrou naquele lugar, ele começou a clamar ao Senhor, e passou o dia, entrou noite, e ele nem percebeu que estava ali na presença do Senhor, prostrado, e começou a clamar e invocar o nome do Senhor, até que o céu se abriu sobre ele. Até que o céu se abriu sobre ele. E ele voltou, saiu daquele lugar um homem transformado. E Deus começou a fazer grandes coisas através da vida daquele homem. E algo maravilhoso,
Mas ainda assim, se ele tivesse perecido naquele monte, naquele lugar, naquela floresta, orando, buscando a presença do Pai, aparentemente, aos olhos de muitos, alguns poderiam dizer assim: ah lá, buscou seu Deus, não recebeu aquilo que buscou de Deus, e olha só, ainda morreu orando. Mas Deus também não se envergonharia dele. Assim como Deus não se envergonha daqueles que buscam, assim como nós acabamos de cantar, daqueles que o adoram em espírito e em verdade, Deus não se envergonha deles. E Deus, querido, eu tenho certeza que tem prazer em chamá-lo de filho. Assim como quando o céu se abriu sobre Jesus por 3 vezes, Deus disse: esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer. E o maior prazer do filho é a respeito do Pai. De quem é o Pai? É interessante, vocês tinham ouvido eu falar assim: pai, eu quero ser que nem você é. Aí, não consigo fazer, mas vamos lá. Mas o que eles têm na mente deles é que o meu pai é um super-herói, é isso, aquilo. Eles têm isso na mente deles. Então a intenção deles é ser como o pai. Então o pai vai começar a colocar características em você do pai. Que um dia você vai estar de terno, que um dia você vai estar orando, que um dia você vai estar, sei lá, Deus sabe, você vai começar a se parecer com o pai. Mas amado, e qual o orgulho para nós, no bom sentido, a respeito de Deus? Quando nós passamos a nos parecer com Deus, quando nós passamos a nos parecer com o Senhor nosso Deus, com o nosso Pai, o Pai perfeito, o Pai de amor, o Pai de graça, o Pai de misericórdia. Mas voltando aqui para o livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2, os caldeus, está escrito que eles seriam castigados, e todo o seu turno, todo aquele povo. Capítulo 1 fala a respeito da iniquidade de Judá e também do seu castigo pelas mãos dos caldeus. Deus iria usar os caldeus para castigar o próprio povo de Judá, porque andou em desobediência à palavra do Senhor. Mas aqui no livro, no capítulo de número 3, Abacuque, no final das suas questões, no final de todas as suas perguntas, ele diz assim: Senhor, mas o Senhor usaria uma nação mais perversa do que Judá? Tudo bem, Judá andou errado, Judá andou ali de uma maneira que não é certa, porque Judá deveria dar frutos, mas Judá não deu frutos. Judá simplesmente vivia de aparências, como aquela figueira que Jesus foi procurar frutos nela. Estava bonita, cheia de folhas, e talvez algumas flores até mesmo, mas Jesus foi buscar frutos nela e Jesus não encontrou. Jesus olhou para ela e disse: nunca mais nasça fruto de ti. A palavra do Senhor diz que no dia seguinte passaram aquela árvore frutífera, que seria frutífera, estava seca e se tornou estéril, nunca mais deu fruto dela. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos dar frutos em tempo e fora de tempo. Precisamos crer em tempo e fora de tempo. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3 que é um tempo sim determinado para todas as coisas. Mas tem coisa, querido, que não tem tempo. Tem coisa que não tem tempo. Pastor, mas não é regra? Eclesiastes é um livro que fala a respeito das coisas naturais da vida. Nem tudo você espiritualiza em Eclesiastes. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz que nós precisamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Então não há tempo para se pregar o Evangelho. Não há tempo. E não há tempo para nós crermos. Nós precisamos crer em todo o tempo e confiar que a resposta daquilo que nós buscamos vem do Senhor, vem do nosso Deus. E ele diz assim, capítulo 3, verso 1, oração do profeta Abacuque, sob forma de canto: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Alguns estudiosos falam a respeito desse assunto, que Abacuque, ele se sentiu como que fosse morto, como que alguém fosse morrer, como quando Isaías teve encontro com o Senhor. Isaías disse: eu vou morrer porque eu vi o Senhor, contemplei a glória do Senhor. Como Daniel, quando ele se comparou também com aquela visão, ele caiu no chão como morto, o anjo pegou ele e colocou ele de pé. Como quando João, por exemplo, foi arrebatado lá na ilha de Patmos, e quando ele chegou diante do anjo, ele ficou atemorizado e se colocou como morto, ele se prostrou. E quando ele se colocou ali diante daquele homem de branco, que estava com o cinturão no peito e vestes salpicadas de sangue, ele caiu e ele não teve força para se levantar.
Isso acontece com todos aqueles que contemplam a glória do Senhor. Ele começa a achar que ele é nada. Ele começa a entender a realidade das coisas. E o profeta Abacuque, querido, ele olha exatamente para isso. Ele olha para isso e, diante de tantas assolações, diante de tantas coisas, diz o versículo de número 20 do capítulo 2: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante do Senhor toda a terra. Aí o profeta ele começa a orar em forma de cântico ao Senhor. Senhor, eu ouvi a tua palavra, Senhor, e temei, porque Judá era uma nação que estava distante dos caminhos do Senhor. Então ele disse assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, o Senhor está derramando sim a sua ira sobre esse povo, usando uma nação perversa para mostrar, para ajudar que se deve buscar a presença do Senhor. Senhor, mas lembra-te da tua misericórdia, porque o livro de Salmos está escrito que a ira do Senhor dura um só momento. Mas ele diz assim: lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. No livro de Lamentações está escrito que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Abacuque estava olhando para isso. E Abacuque, lá no finalzinho, quando ele não podia contemplar mais nada, ele simplesmente vivia crendo. Ele não podia contemplar mais nada. Sabe, amado, é interessante que existem momentos da vida do cristão. Eu sei que o Senhor nos dotou de inteligência, eu sei que o Senhor nos deu certa capacidade, até um certo limite nós somos capazes assim. Mas o Senhor permite que há momentos na nossa vida, amado, na minha e na tua, o Senhor permite que exista uma vírgula. Vírgula é um espaço de tempo. Existe um livro que eu estava vendo um tempo atrás. Ele se chama O Senhor Trabalha no Período da Noite, ou no Turno da Noite. Ou seja, turno da noite, no momento obscuro da vida, no momento em que a pessoa não consegue enxergar nada, o Senhor está trabalhando. Então, em alguns momentos da nossa vida, o Senhor ele põe uma vírgula, que é um espaço de tempo, para que nós possamos esperar no Senhor, para que nós possamos esperar no Deus, o nosso Salvador. E o Senhor nos começa, querido, o Senhor começa a tratar conosco num tempo de espera, para que nós possamos continuar com os nossos olhos voltados para Ele, para que nós saibamos nos encontrar com o Senhor, e para que ainda, querido, que as adversidades venham, nós crendo no Senhor, não enxergando nada, para que nós venhamos ainda assim ter o Senhor como fortaleza da nossa vida. Ainda que a assolação venha bater na nossa porta, o Senhor não vai deixar de ser o nosso Deus, o Senhor não vai deixar de ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. E ele diz assim no verso de número 17: portanto, ainda que a figueira não floresça. Quando ele fala a respeito disso, ainda que a figueira não floresça, normalmente quando a figueira ela tem ali suas folhas, e ela tem ali suas flores, as flores é um sintoma de que ali tem fruto, ou possivelmente vai ter fruto. Mas ele disse assim: ainda que nem fruto tenha na figueira, ainda que a figueira nem floresça, ele continua dizendo: nem haja fruto na vide, e que na videira também ele procure. Porque quando se fala a respeito da videira, a videira era uma árvore, mas era algo assim que as pessoas tinham como algo muito valioso, como algo muito precioso. E ele disse assim: ainda que nem haja fruto na vide, nem haja fruto algum, e o produto da oliveira minta, ou seja, dá a impressão que vai acontecer, mas não vai, dá a impressão que vai ter fruto, mas não vai, é um engano. Ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. O que ele está querendo dizer, mano? O mantimento, quando nós falamos de mantimento, nós conciliamos com necessidade. Necessidade física até mesmo. Porque nós vivemos do quê? Nós vivemos de mantimento. Nós comemos, nós bebemos, nós nos alimentamos de mantimento. Algo para necessidade. Mas ele disse assim, querido, ele vai além, ele disse: ainda que não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada
sejam arrebatadas dos currais e não haja vacas. Antigamente, os grandes homens, os homens ricos, como que eles eram julgados pela sua riqueza? Jó, por exemplo, lá no primeiro capítulo dos primeiros versículos de Jó, diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas era julgado isso pelos escravos que ele tinha, pelos servos que ele tinha, pelos animais que ele tinha, e aí toda a propriedade sua, mas era julgado principalmente por causa dos animais. Então, o fato de alguém ter muitos animais na época significava que a pessoa ela era muito rica. E algo assim interessante. Mas ele disse ainda mesmo, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, as preciosas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, as vacas não estejam ali, as crias, as vacas não estejam lá. Ainda que um monte de coisas possa acontecer, e eu não tenha recurso, não tenha condição, não tenha possibilidade, e ainda que muitas coisas venham tentar provar o contrário daquilo que eu espero, existe uma canção que diz que quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Sabe quando parece que todas as portas fecham para nós? Já passou por esse momento? Você bate aqui, está fechado. Você bate ali, está fechado. Você bate em outro lugar, está fechado. Às vezes você pode pensar assim: Deus acho que não me ama, Deus acho que não tem o amor para comigo, Deus deve ter filho predileto. Não, Deus não tem filho predileto. Todos são filhos do Senhor, e o prazer do Senhor está em todos que o buscam. Se a pessoa pensa assim: não, eu acho que eu não tenho capacidade de crer no Senhor, de buscar e de atrair a presença dEle. Todos têm. Todos têm. É que o Senhor muitas vezes trabalha diferente, amado. O Senhor muitas vezes trabalha diferente. E a pessoa continua buscando, e nós continuamos buscando, nós continuamos esperando no Senhor. E parece que as coisas não vêm, parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não se realizam para cada um de nós. E às vezes por isso, amado, eu sempre tenho dito isso, uma das coisas que tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor é o fator chamado tempo. Essa palavrinha chamada tempo, meu Deus, tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor. E nós em casa, muitas vezes, para muitas questões que nós temos, os planos, os projetos que nós temos, o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós sempre falamos, apresentamos isso em oração, e quando a gente está conversando, a gente fala assim, um para o outro, né? Mas quando será? Quando será que vai ser isso? Eu não sei, nem tenho ideia. Eu sei que Deus colocou no coração, e se Ele não permitir que não aconteça aqui, eu sei que o Senhor tem coisas maiores, mais gloriosas para cada um de nós. A única coisa que eu sei é que vale a pena esperar no Senhor. A única coisa que eu sei é que se Deus quiser, ou se Deus deixar de fazer, Ele vai continuar sendo Deus da nossa salvação. Nós vamos continuar declarando, debaixo do nosso teto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque por mais que nós venhamos a encontrar algum tipo de recurso por fora, como disse o apóstolo Pedro, para onde nós iremos, e só o Senhor tem palavras de vida eterna. Onde nós vamos buscar refrigério para a nossa alma, se nós só encontramos isso no Senhor? E às vezes a gente começa a traçar algumas coisas assim, a gente começa a ficar a dizer, tudo bem, maravilhoso, mas quando será que o Senhor vai fazer? A gente começa assim na nossa limitação, na nossa pequenez, olhar para as coisas que o Senhor tem preparado para nós, o Senhor tem dito para nós, a gente começa, talvez você nas suas coisas, talvez você tenha buscado, não sei o que você tem no teu coração, não imagino o que você tem no teu coração. A única coisa que eu sei, que o processo para ter vitória do Senhor é sempre o mesmo: esperar no Senhor e buscar nele e dar força no seu poder. Eu sei que os motivos são variados, sabe? Dos mais simples até o mais difícil aos olhos humanos, mas o segredo da vitória é esperar no Senhor sempre foi, e na força do seu poder, continuar crendo nele. E o profeta, querido, apresentou tantas questões diante do Senhor, e o profeta apresentou tantas coisas diante de Deus, mas lá no final ele disse, depois da oração dele, lá no finalzinho para encerrar a oração, ele disse assim, versículo de número 18 do capítulo 3: todavia, quando se fala a respeito todavia ou portanto, é como que ele dissesse assim, independente de qualquer coisa, independente disso que eu acabei de dizer, independente do que tem acontecido, ele disse assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor,
e exultarei no Deus da minha salvação. Mas como é que pode alegrar no Senhor, buscando, orando ao Senhor e parece que tendo nada como resposta? Como é que pode se alegrar no Senhor, se sentindo sempre o menor, sempre o mais insignificante, ou o mais ignorante, ou o menor da família, da casa? Como pode alguém se alegrar no Senhor dessa maneira? Sendo sempre o mais humilhado, sempre aquele que é visto com outros olhos. Mas ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei, e meu coração se alegrará no Deus da minha salvação. E aí ele começa a dizer, lá no último versículo, no versículo 19, onde nós lemos lá no comecinho, onde ele fala a respeito de, olha só, o Senhor Deus, Ele é a minha força, e Ele, o Senhor, Ele fará os meus pés como os da corça, ligeiros os meus pés como os da corça. E o Senhor, o meu Deus, Ele me fará andar em caminhos altos. Estando por baixo, lá no chão, Ele diz assim, não vendo nada como resposta para a sua oração, mas Ele diz: o Senhor me fará andar em lugares altos. O Senhor me fará andar em lugares altos. Qual é o lugar alto que você tem buscado andar? O que você chama de estar bem diante do Senhor? Qual é o lugar alto que você tem clamado diante do Senhor dia e noite? Parece que a tua oração também não está sendo ouvida, assim como o profeta Abacuque a princípio ele imaginou. Mas quando Abacuque, querido, ele estava orando, o Senhor estava trabalhando no coração. E quando Abacuque achou que estava tudo acabado, porque ele esperou no Senhor, o Senhor começou a responder a Abacuque. O Senhor começou a responder a ele: olha, Abacuque, minha palavra é essa. Minha palavra é essa. Espera, e você verá o que eu vou fazer, Abacuque. Abacuque disse assim: então cale-se toda a nação, cale-se toda a terra, diante do Senhor, diante do Deus da nossa salvação. Se cale diante do Senhor. As questões de Abacuque foram colocadas por terra. As questões de Abacuque foram deixadas de lado, porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele ouviu a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem dado crédito àquilo que o Senhor tem falado para você, amado? Porque diante de um mundo em que nós vivemos, parece que nós estamos andando contra a mão do sistema. Nós oramos, clamamos, invocamos, e parece que as coisas para o ímpio são tão fáceis assim. E por que nós estamos dando? Parece que as coisas para os ímpios, elas simplesmente acontecem, simplesmente fluem. E para o cristão parece que, e às vezes você começa a fazer oração de Abacuque. Você começa a fazer as perguntas que Abacuque fez para o Senhor. Por que o Senhor permitiu isso, Senhor? Por que o Senhor usaria os perversos muitas vezes, até mesmo, e permitiria que eles nos humilhassem? Porque, Senhor, que Babilônia receberia tanto poder, e nós aqui, Senhor, uma nação menor, Judá, sendo oprimida? Porque, Senhor, que o Senhor... E Deus começou a apresentar as questões para Abacuque. Resumindo o livro de Abacuque, e talvez até mesmo o esboço todo do livro do profeta Abacuque. Você sabe por que Deus permitiu tantas coisas que acontecesse com Judá? Que usou até mesmo nações ímpias para poder assolar Judá? Porque Deus queria Judá um pouco mais próximo dele. Judá se afastou do Senhor. Judá se esqueceu dos caminhos do Senhor. Judá se esqueceu que Deus havia dado tantas vitórias, tantas conquistas para ele, para Judá, para essa cidade, pequena cidade chamada Judá. Até mesmo quando nações se levantaram contra Judá, Deus usou ali aqueles homens sendo menores para destruir nações, assolar e glorificar o nome do Senhor. Mas Judá havia se esquecido do Senhor, se esquecido das conquistas. O Salmo de número 103 é um salmo maravilhoso, um salmo que eu gosto muito. E o Salmo de número 103, nos primeiros versículos, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades,
quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele começa a falar assim a respeito de tantas coisas que o Senhor fez na vida daqueles que esperaram nele. Amado, Judá se esqueceu de tudo isso, de todas as conquistas, de todas as vitórias. E Judá tinha dado as costas para o Senhor. E se nós catarmos a Bíblia assim, amado, e juntarmos talvez e resumir a Bíblia, seria impossível, mas se resumir a Bíblia em duas linhas, todos os escritos, de Gênesis a Apocalipse, é como se Deus dissesse assim na Bíblia toda para nós: vem, volta para mim, porque eu tenho grandes coisas para a tua vida, eu quero te salvar, eu quero fazer grandes coisas através de você. É como se nessas duas linhas o Senhor nos chamasse de volta, e o plano e propósito todo de Deus se resume nisso, na redenção. E Deus aqui mais uma vez chamando Judá para a intimidade, chamando Judá para caminhos de conquistas, para andar em lugares altos. Mas Judá queria andar em lugares altos segundo seus próprios olhos, segundo seu próprio entendimento. No livro de Provérbios está escrito: não se engane o homem, não ande segundo seu próprio entendimento, porque o coração do homem é enganoso, mas busque sabedoria do Senhor. Lugares altos para o Senhor nas nossas vidas. Não existe lugar mais alto do que os pés do Senhor. Não existe, não encontrei lugar mais alto nesse mundo, amado, do que estar nos pés do Senhor. Porque tantas pessoas, tantos presidentes, tantos reis, lá no final do seu reinado, ou durante o seu reinado, eles mostram um sinal de frustração, decepção, que a gente vê não é lugar alto coisa nenhuma. Mas quando o ser humano ele se coloca, ele se prostra diante da presença de Deus, ele vê que parece que, humanamente falando, ele está embaixo, mas ele está andando acima de tudo, acima das circunstâncias, acima das tribulações, acima do pecado, acima das adversidades. A casa está caindo, ele está lá, está de pé. As ondas vêm vindo, mas ele está lá. Ele permanece em vida, ele permanece firme como os montes de Sião, assim como está escrito: não se abalam, mas eles permanecem para sempre, porque ele está esperando no Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus, se coloca de pé. Que Judá havia se esquecido, mas eu louvo a Deus porque você não se esqueceu do Senhor. Eu louvo a Deus porque você não se esqueceu que o Senhor Deus é o Deus do impossível. Ainda, querido, que aparentemente esteja em lugar baixo, o Senhor nos fará andar por lugares altos. Ainda que o coração esteja apertado, amargurado, abatido, aflito, agoniado, angustiado, o Senhor é aquele que muda toda a causa. O Senhor é Ele que muda toda a situação. Ele vira a página, querido, da nossa vida. E você pode olhar para o Senhor e dizer: Senhor, ainda que você não veja nada, ainda que a tua vida ontem pareça que está igual a hoje, e amanhã parece que também vai estar igual, ainda que seja assim, mas você possa olhar para o Senhor e você possa dizer: Senhor, eu espero em Ti, eu espero no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. E você possa dizer assim como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Talvez você possa orar dizendo assim: Senhor, ainda que a porta esteja fechada, ainda, Senhor, que Ele encontre tantas dificuldades na minha vida, ainda, Senhor, que as dúvidas pareçam ser maiores e mais fortes do que eu vou continuar esperando no Senhor, eu vou continuar me alegrando no Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Durante esse louvor, querido, eu gostaria que você levasse o teu pensamento ao alto. Gostaria que você meditasse, que você se lembrasse de todas as suas aflições, mas que você se lembrasse também de um Deus que é todo poderoso. E diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, fala assim comigo. Quando tudo diz que não,
só o Senhor está conosco. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, Senhor, por favor. Venha em meu favor e cubra em mim eu querer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Isso, quando tudo diz que não, ouça a voz do Senhor, amado. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Oh, venha, Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Oh, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. 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 Jesus, eu sei que passa no teu coração, mas eu gostaria que você apresentasse uma impossibilidade diante do Senhor. Não se preocupe com a pessoa que está do teu lado. Eu sei que você tem algo no teu coração que você declara, que você acha talvez impossível para você. Pode talvez ser para você, mas para Deus nunca é. Deus desconhece a palavra impossível, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Gostaria que por um instante você apresentasse diante do Senhor, crendo que Deus está aqui nessa noite ouvindo a tua oração, querido. Crendo que você está falando aos ouvidos de Deus, para que Ele pudesse estender a tua mão poderosa sobre a tua vida. Apresente diante do Senhor. Eu vou interceder pela tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós cremos em Ti, confiamos na força do Teu poder. Pai, nós sabemos, Deus, que a nossa oração, Pai, não são palavras jogadas no vento, mas nós cremos que o Senhor recebe, Deus, que chega diante da Tua presença. E
que existe um tempo determinado para todas as coisas. Pai Santo, que o principal tempo é, Deus, que o teu povo se aproxime de Ti, Pai, para que o Senhor possa encher-os, Deus, da Tua graça, do Teu favor, das Tuas promessas. Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti nessa noite, pedindo, Deus, intercedendo pela Tua igreja, para que o Senhor possa, Deus, estar estendendo a Tua mão poderosa, Pai, abençoando, Pai, em todas as áreas da vida dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Glorifica, Deus, o Teu nome, Deus, através da vida dos Teus filhos que estão aqui nessa noite. Pai Santo, eu oro, Deus, em especial nessa noite, pela vida, Senhor, do irmão Zé, Pai, pela vida, Senhor, do pai da Cátia, que o Senhor possa, Deus, estar, Deus, visitando, Pai, lá no lugar que ele está, lá na sua casa. Que o Senhor possa, Deus, estar estendendo a tua mão poderosa para aquela vida, Pai. Resgata, Deus, aquela vida novamente, Pai, em nome de Jesus. Restitui, Deus, a saúde, Pai, para que ele possa reconhecer que o Senhor é Deus, que Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, apresentando as nossas vidas diante do Senhor, crendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és o Deus impossível, que ainda que a figueira ela não venha florescer, nós continuaremos esperando no Senhor. Amém, querido? Você crê que Teu Deus é Deus impossível? Você crê nisso? Então fala assim mais uma vez comigo. Deus do impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Mais uma vez, Deus impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Aleluia, Jesus. Seu amado, só para encerrar, a gente está trabalhando aqui, às vezes, durante a semana, né? Os irmãos todos têm suas ocupações, mas a gente está trabalhando aqui durante a semana só. E a gente olha assim para tanta coisa. A gente olha assim e fala assim, às vezes a pessoa pergunta assim, mas como será que vai ser isso? Eu sempre aprendi uma coisa: nunca olhe por tudo que você tem que fazer, mas faça uma coisinha cada dia. Se você fizer, você tem que caminhar até o centro da cidade, mas você precisa olhar dessa distância toda. Olha os passos que você pode dar durante o tempo que você tem força. Você fala assim, se eu der 10 passos para frente, amanhã, menos 10 passos eu vou ter que dar. Se hoje, eu sei que é muita coisa, mas se hoje eu fizer isso, amanhã é isso a menos que eu vou ter que fazer. Então, vai caminhando. Não se preocupa com o tamanho do obstáculo, com o percurso que você tem que percorrer, que você tem que andar. Não se preocupa com isso não. Mas vai dando a porção de cada dia, mano. Não tome um jugo mais pesado do que você talvez poderia carregar, mas busque no Senhor e fala, Senhor, abençoa nesse dia e caminhe com o Senhor nesse dia, porque Ele é a nossa força, Ele é a alegria da nossa salvação. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus. Então todos os mortos ressuscitarão, e juntamente com os vivos se prostrarão diante do trono de Deus. Os importantes e humildes, cada um dará conta de tudo que fez durante a sua vida. No dia da ira do Senhor, o seu dinheiro e as suas posses não poderão salvá-lo. Os covardes e os que não creem em Jesus, os traidores, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos
O lugar deles é o lago de fogo e enxofre. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lá, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Este é o lugar que Deus preparou para o diabo e seus seguidores, o castigo eterno. Mas os que escolheram crer em Jesus Cristo serão justificados pela fé e terão paz com Deus através de Jesus Cristo. Eles entrarão na glória eterna, o céu, para todo sempre. Nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, nenhuma mente jamais concebeu o que Deus preparou para os que o amam. A morada de Deus será com os homens. Deus irá morar com eles, e eles serão seu povo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Antes que seja tarde, humilhe-se e ore a Deus. Converta-se dos seus maus caminhos e busque a Ele. Então Deus ouvirá a sua oração e perdoará os seus pecados. Perdão dos pecados é só através de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.